pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Glória a Deus. A paz. Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Vocês estão bem? Amém? Olha para a pessoa do seu lado. Dê um sorriso. Claro que vocês estão de máscara, não vai dar muito para ver. Mas, fala assim, faltam apenas 7 dias. Vocês estão preparados? Diga para a pessoa do seu lado, você está preparado? Se precisar dar um chacoalhão aí nela, você está preparado? Glória a Deus. Nós cremos que Deus irá derramar grandes coisas naquele lugar, amém? A Marina disse algo interessante na ministração dela passada, sobre as expectativas. E eu estava pensando sobre isso durante essa semana, sobre as expectativas. E aonde estão as nossas expectativas em relação à busca? As suas expectativas estão no homem? As suas expectativas estão em quem vai pregar ou quem irá ministrar lá no busca? No que irá acontecer nas brincadeiras? Ou as suas expectativas estão em Deus? Porque deixa eu te dizer algo, se a sua expectativa está no homem, você pode ter certeza que sim, elas vão se frustrar. Mas se as suas expectativas estão 100% depositadas naquilo que Deus irá fazer, obrigada, elas não vão se frustrar, porque nada daquilo que Deus faz se frustra. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, as suas expectativas têm que estar em Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 15, versículo 13. João, capítulo 15, versículo 13. Para você que está anotando, o tema dessa ministração é o amor da cruz e os seus benefícios. Todos acharam? Amém? Vocês estão comigo, galera? Diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Só até aí. Aqui nós lemos, e aqui Jesus, ele está falando de si próprio. Jesus, ele está falando do seu sacrifício que aconteceria por amor a mim e por amor a você. Aqui Jesus, ele estava querendo demonstrar o mais alto nível de amor, o maior amor que aconteceria, que era o seu sacrifício. Agora, eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 53, versículo 4. Isaías, capítulo 53, versículo 4. Diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Até aí. Quando nós lemos essa passagem, quando nós olhamos para esse texto, nós conseguimos enxergar de forma tão detalhada o sacrifício de Jesus. Nós conseguimos enxergar aqui, de forma tão detalhada, o amor de Jesus na cruz. Sabe, durante a semana, quando eu fui preparando essa palavra, Deus foi falando no meu coração. E eu me perguntava assim para Deus: nossa, Deus, que amor é esse?
E Deus começou a ministrar no meu coração sobre o amor de Jesus. E Deus começou a falar assim para mim sobre o amor de Jesus, que é um amor tão puro, um amor tão sincero, um amor incomparável, um amor que cura, um amor que restaura, um amor que transforma, um amor que preenche um vazio de qualquer ser. Esse é o amor de Jesus. A cruz de Cristo, ela expressa para mim, ela expressa para você o maior exemplo, o maior amor, a maior obediência. E ela expressa também para mim e para você o maior gesto que Deus poderia fazer para com os seus filhos. Um versículo muito conhecido em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, em seu infinito amor, enviou Jesus Cristo para nos salvar. Deus, em seu infinito amor, enviou seu único Filho por amor a mim e por amor a você. Nessa noite eu quero que você entenda isso, que tudo foi por amor a mim e foi por amor a você. Eu não estou falando de qualquer acontecimento, nós não estamos aqui falando de qualquer acontecimento. Nós estamos falando aqui de um acontecimento que mudou a trajetória da humanidade. Nós estamos falando aqui de um acontecimento que mudou a minha e a sua vida, que é o sacrifício de Jesus naquela cruz. Jesus, o Cordeiro de Deus, o Filho amado, que veio a este mundo, deixou a sua glória, veio como carne e padeceu pela minha e pela sua vida. E quando Jesus ele veio a esse mundo, ele tinha ciência, ele tinha consciência de que ele viria, ele andaria, ele viveria e padeceria por nós. Ele tinha ciência que ele padeceria de maneira tão dolorosa na cruz do Calvário. Nós lemos aqui que ele foi oprimido, que ele foi humilhado. Jesus, ele foi humilhado, ele foi oprimido. Jesus, ele foi perseguido. Jesus, ele foi traído. A Bíblia diz que bateram na face de Jesus, arrancaram os cabelos da sua face. Você tem noção disso? Você consegue imaginar isso? A Bíblia diz que em um certo momento Jesus ele subiu ao Monte das Oliveiras. E ali ele se sentia tão angustiado, tão oprimido. Ele disse assim: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, faça a tua vontade. E a Bíblia diz que ali ele ora intensamente a ponto de suar gotas de sangue. Ele sofreu inúmeras dores por amor a nós. Ele sofreu inúmeras dores por amor a mim, por amor a você. Tudo foi por amor a nós. E sabe, nessa noite, se você entrou por aquela porta com algumas dúvidas em seu coração, se você entrou por aquela porta com alguns questionamentos dentro do seu coração, de que eu não sou amado, de que Deus não me ama, sobre questionamentos sobre o amor de Deus para com você, eu quero que você volte os teus olhos para a cruz. Eu quero que você volte os teus olhos para o sacrifício da cruz. E quando de fato você entender este amor, quando de fato você entender o que Cristo fez por você, não haverá mais espaço para dúvidas, não haverá mais espaço para questionamentos, porque você vai passar a entender a maior expressão de amor que já aconteceu. Você vai passar a entender o maior amor que foi de alguém ir até a cruz e morrer. E isso foi por você, isso foi por mim. Jesus, ele morreu como um substituto. Nós não merecíamos. A Bíblia diz no capítulo 53, no versículo 5, na parte B, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é muito forte.
O castigo que era meu e o castigo que era seu. O pecado que era meu, o pecado que era seu. A Bíblia diz que o pecado da humanidade estava sobre ele. Estava sobre ele. Jesus tomou sobre si todos os pecados. Mas deixa eu te dizer algo. O poder, ele não está na cruz. Como assim, Taylor? O poder, ele não está na cruz? Não está na cruz? Não. O poder, ele não está numa cruz de madeira. O poder, ele não está numa cruz pendurada em uma parede. O poder, ele está na obra que foi realizada na cruz. Não foi a cruz que mudou a trajetória, não foi a cruz que mudou a história. Foi Cristo nela que mudou. Foi Cristo nela que mudou a trajetória da humanidade. Foi Cristo que mudou a sua vida. Foi Cristo nela. Você consegue entender isso? Que foi Cristo nela? Por amor a nós. Quando você passa a entender este amor, você passa a entender algumas coisas que a cruz nos fala. Vai muito mais além. A cruz, ela nos fala de alguns benefícios. Ela nos fala de algumas conquistas. E o primeiro benefício que eu quero falar com vocês é libertação. Você pode repetir? Libertação. Diga mais forte, libertação. Nós éramos escravos do pecado. Nós andávamos em uma escravidão de pecado. Mas nós fomos libertos por um propósito. Que foi nos tornarmos servos de Deus, que foi nos tornarmos filhos de Deus. Então nós éramos de uma natureza pecaminosa, nós andávamos escravos em escravidão e Cristo veio e nos libertou. Em Gálatas 5:1, você pode abrir? Gálatas 5:1. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Paulo está dizendo aqui que foi para a liberdade que Cristo te libertou. E hoje você é livre. Hoje você é livre. Você não anda mais em uma escravidão, você não é mais escravo, mas hoje você é filho de Deus. Em Cristo, nós temos a liberdade da escravidão. Nós não somos mais escravos, mas nós somos livres. Você pode dizer isso? Eu sou livre. Diga com mais convicção: eu sou livre. E não é pelos nossos próprios méritos, mas sim pela graça redentora de Deus. Não é pelos nossos próprios méritos, mas sim por Cristo Jesus, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. A obra na cruz, a obra de Jesus na cruz nos traz isso. Nos traz esse conteúdo de libertação, nos traz essa transformação, nos traz recomeços. Nos traz novas histórias, nos traz o perdão e nos traz uma coisa que muitas vezes nós não gostamos de fazer: renúncias. Renunciar. Deixa eu te dizer algo. Você pode muitas vezes não gostar de renunciar a algumas coisas, mas se você quer realmente viver uma vida com Cristo, se você quer realmente ter uma intimidade profunda com Cristo, você precisa renunciar. A cruz de Cristo, a vida com Cristo, ela nos chama todos os dias a uma vida de renúncias. A Bíblia diz que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo assim: ei, jovem e adolescente, se você quer andar comigo, se você quer ter uma intimidade comigo, você precisa deixar, você precisa renunciar. Mas renunciar o quê, Taylor? Renunciar o seu eu.
renunciar às suas vontades, renunciar aos prazeres da carne, renunciar muitas vezes aquilo que o mundo oferece, muitas vezes não, renunciar aquilo que o mundo oferece. Eu vi algo uma vez no Facebook que dizia assim: o caminho ele é estreito e apertado, e não entra bagagens. E ali era um homem com uma portinha bem pequenininha, e ele estava com uma mala segurando. E dentro da mala, assim, estava escrito vários pecados. Prostituição, desobediência, estava escrito vários pecados. E realmente, se você quer ter uma vida com Cristo, você tem que deixar essas coisas. Sabe, se você quer realmente ter uma intimidade com Cristo, buscar o novo de Deus, você precisa muitas vezes passar menos horas no celular, menos horas no TikTok, ir para a oração, ir para a Bíblia, ir tocar louvores, cantar, renunciar. Não é fácil, mas é necessário para uma vida com Cristo. E você pode dizer, o segundo benefício, o poder de Deus está sobre nós. O poder de Deus, ele está sobre a minha vida e a sua vida como um benefício que a cruz de Cristo nos deu. Não precisa abrir, mas se você quiser anotar para você meditar depois. Em Lucas 10:19 diz assim: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Algumas Bíblias dizem, eis que vos dei poder. Aqui está dizendo que Cristo ele nos deu autoridade sobre demônios, sobre enfermidades. E quando nós assumimos e tomamos posse desse poder, dessa autoridade que Cristo nos deu, nós começamos a saber, a nos levantar, a como vencer tudo aquilo que o diabo coloca contra nós. Nós começamos a saber como vencer as lutas, as tentações. Quando Jesus ele foi levado ao deserto, ele sofreu tentações, mas ele venceu pela palavra. E nós venceremos as nossas lutas, nós venceremos as coisas que se levantam contra nós pela palavra, pela autoridade, pelo poder que Cristo nos deu. O poder de Deus, ele está sobre a minha vida e está sobre a sua vida por herança, por promessa, por sermos filhos de Deus. Em Atos 1, versículo 8 diz assim: mas recebereis poder, diga comigo, poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem sobre nós e o poder de Deus está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas muitas vezes nós não conseguimos operar 100% disso nas nossas vidas porque nós somos incrédulos. Nós muitas vezes não acreditamos, nós muitas vezes não estamos convencidos daquilo que o Espírito Santo pode fazer através de nós. Muitas vezes nós nos tornamos como Tomé. Ah, mas eu só vou acreditar se eu colocar o meu dedo. Eu só vou acreditar se realmente eu colocar as minhas mãos. E muitas vezes nós somos assim. Eu só vou acreditar que o Espírito Santo pode agir através de mim se eu ver os milagres acontecendo, se eu ver um paralítico andar, se eu ver o irmão falar em línguas, eu vou acreditar no mover de Deus. Não. Você precisa ter fé. A fé é aquilo que agrada a Deus.
E muitas vezes nós não conseguimos operar isso. Nós não conseguimos viver isso 100% porque realmente nós somos incrédulos. Realmente nós não acreditamos. Mas o poder de Deus está sobre nós, porque é um benefício que recebemos através da cruz, através do sacrifício de Jesus. Mas Taila, você está falando aí de poder, que poder é esse? Nós já falamos que nós recebemos autoridade. Sim. Autoridade Jesus... sobre demônios, sobre enfermidades. Nós recebemos também o poder de dizer não ao pecado. De dizer não a uma vida de pecado. De dizer não à desobediência aos pais. De dizer não à desobediência aos líderes. De dizer não a uma vida de vícios, de drogas, de bebidas. Nós recebemos esse poder de dizer não. Nós lemos lá atrás que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essa liberdade para que Cristo nos libertou não é a liberdade do mundo. Paulo depois ele nos alerta assim: permaneceis, pois, firmes. E não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Paulo está dizendo assim: ei! Permanecei firmes. Não ande numa vida de pecado. Não escolha novamente essa vida de pecado. Não escolha viver aquilo que você vivia lá atrás. Porque senão você vai se submeter de novo a um jugo de escravidão. Paulo está dizendo aqui: resista ao pecado. Submeteis a Deus e resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Resistir às tentações. Eu gosto muito de um versículo na Bíblia que fala assim: sede firmes, constantes e abundantes. Firmes, constantes e abundantes. Nós precisamos ser firmes na presença de Deus. Nós precisamos permanecer firmes na presença de Deus. Então o primeiro poder que nós recebemos é de dizer não ao pecado. Não a uma vida de pecado. O segundo, poder de rejeitar toda doença. Seja mental, seja física, seja emocional, seja espiritual. Rejeitar uma dor de cabeça. Deus, eu rejeito essa dor de cabeça. Eu rejeito essa dor no corpo. Eu rejeito esse vírus, esse Covid. Eu rejeito esse resfriado. Eu rejeito essa paralisia. No mundo espiritual, eu rejeito esse esfriamento. Eu não aceito, Deus. Eu não aceito. Poder de rejeitar. De não aceitar essas coisas na sua vida. Porque Deus te deu autoridade. Rejeitar todo pensamento de incapacidade, de medo. Muitas vezes nós nos encontramos nessa condição de Deus, eu não consigo fazer isso, eu não consigo realizar essa prova, eu não consigo ser alguém no futuro, eu nunca vou conseguir ser um médico, um advogado, um juiz. Não, eu não vou conseguir realizar, eu não vou conseguir tocar esse instrumento, eu não vou conseguir. O diabo é o pai da mentira. E lembra que eu disse lá atrás sobre dúvidas e questionamentos? Muitas vezes o diabo quer lançar isso na sua mente, para você duvidar do poder de Deus, para você duvidar do amor de Deus, para você duvidar daquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Ele quer fazer você se sentir incapaz. Ele quer fazer você se sentir com medo. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela falou: eu não vou conseguir. Eu tô com medo. E eu falei: não, o Espírito Santo te capacita, você vai conseguir. O Espírito Santo vai te capacitar. Porque maior aqui está em ti do que aquilo que está no mundo. Eu gosto muito de um versículo. Você pode abrir comigo em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7.
diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Deus não te deu espírito de covardia. Deus não te deu espírito de incapacidade. Deus não te deu espírito de medo. Ele te deu espírito de poder. Em algumas Bíblias diz que Ele te deu espírito de equilíbrio. Aqui diz de amor e de moderação. O Senhor te capacita. Nós precisamos tomar uma posição. Nós precisamos tomar um passo. Se realmente nós queremos que o Espírito Santo age, se realmente nós queremos viver algo novo da parte de Deus, nós precisamos tomar uma posição. Nós precisamos tomar posse desse poder que nós recebemos através da cruz. Nós precisamos sair dessa condição de medo, dessa condição de se sentir incapaz. Uma vez eu estava conversando com a irmã Cristina e com a Osânia. E eu trabalhava numa esmalteria. E elas falavam, e eu queria sair para conseguir algo melhor. E queria fazer na minha casa. Só que eu falava assim, ai, mas eu tenho muito medo, eu tenho muita vergonha. Eu não vou conseguir. E elas insistiram comigo, elas oraram. E através disso eu fui desenvolvendo e hoje, graças a Deus, eu estou com o meu salãozinho na minha casa, está dando tudo certo, mas eu tomei um passo. Você precisa tomar um passo. Você precisa tomar posse, você precisa dar um passo. Terceiro, a certeza de que Jesus está comigo. Através do Espírito Santo, Jesus estará sempre conosco. Seja qual for a situação, seja por onde você andar, Deus estará com você. Nós não iremos nos sentir sozinhos porque Deus estará comigo, Deus estará com você. O salmista, ele tinha essa convicção. Em Salmos 27:10, ainda que meu pai e que minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Deus está dizendo assim, ei, ainda que as pessoas virem as costas para você, eu estarei contigo. Ainda que você mesmo não acredite em você, eu acredito em você. Você vai conseguir, você vai alcançar. Ainda que os teus melhores amigos virem as costas para você e você se sinta só, você olhe para o lado.